triângulo retângulo. Por quê? Porque nós temos um ângulo de 90. Os segmentos que formam o ângulo de 90 graus, olha lá. Esse segmento, juntamente com esse, não formou o ângulo de 90? Então, eles são conhecidos como cateto. Cateto. Então, qual que é a definição de cateto? São os segmentos que formam o ângulo de 90 graus. Então, qual que é a definição de cateto? São os segmentos que formam o ângulo de 90 graus. Se eu preciso saber, eu tenho um triângulo retângulo, eu preciso saber quem que é cateto. E quando não for cateto, ele vai ser o quê? Alguém sabe? Hipotenusa. O que é hipotenusa? É o segmento oposto ao ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa, qual que é a definição? É o segmento oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, posso pegar meu caderno aí? Professor, a linha hipotenusa é o segmento Oposto ao ângulo de 90 graus. Pitágoras. Então vamos lá.
Dado triângulo retângulo, eu tenho a medida 3, teorema de Pitágoras, 4 e x. Certo? Olha lá. Então, quem são os segmentos que formam o ângulo de 90? Olha lá, o 3 e o 4. Então, eu vou escrever aqui, ó. Cat, de cateto, ou cat, de cateto também. O senhor entendeu, meu irmão? Quem são os catetos neste caso? O 3 e o 5, o 4. Por quê? Porque eles formaram o ângulo de 90 graus. Quem não é cateto é o quê? Hipotenusa. Hip. Então, de hipotenusa. Neste caso, eu tenho duas medidas e quero encontrar uma. Quem que eu vou utilizar? O teorema de Pitágoras. Tendo duas medidas e eu quero encontrar uma, eu utilizo o teorema de Pitágoras. A senhora entendeu, amiga? É senhora. A senhora entendeu? Sim ou não? Que bom. Fico feliz. Então vamos lá. Então, agora eu vou fazer a substituição. Eu coloquei o nome aqui, eu sei que a minha hipotenusa é x, o meu cateto é 3 e o outro cateto é 4. Então agora eu faço a substituição. Tiro o hip daqui e coloco quem? X e eleva ao quadrado. Tiro o cat daqui e vou colocar quem? 4 e vou elevar ao quadrado. Tiro o outro cat daqui e vou colocar quem? 3 ao quadrado. X ao quadrado é x quadrado. 4 ao quadrado, o que é 4 ao quadrado? 16. 4 vezes 4 que dá 16. Olha lá, 16. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá quantos? 9. Agora eu vou agrupar as duas parcelas. 16 mais 9 dá quantos? 25. Agora eu preciso isolar o x. Olha lá, o 2, ele é uma potência. Eu vou tirar esse 2 daqui e vou jogar para lá. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então ele vai ficar dentro do radical. Olha lá, ó, é o índice. O 2 é isso aqui, ó. Certo? Ele fica lá no índice. Então o 25 fica dentro do radical. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Então meu x vale 5. Ok, encontrei o valor de x. Apliquei o teorema de Pitágoras e encontrei o valor de x. Ficou claro? Dúvidas? Não. Então vamos lá. Encontre o valor de x aí, na B. O conceito é o mesmo. Vai verificar quem que é cateto. Vai verificar quem que é hipotenusa. Tenho duas medidas e quero encontrar uma. Quem que eu utilizo? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos lá, cada um fazendo o seu.
Quem que é cateto? O 6 e o X. O 6 e o X. Contornou o ângulo de 90. Cat. Cat. O 10 é o quê? Hipotenusa. Hipotenusa. Tenho duas medidas e quero encontrar uma, quem que eu utilizo? Teorema de Pitágoras. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Agora eu faço substituição. Quem que é hip? 10. Então vai ficar 10 ao quadrado. Quem que é cat? 6. X ao quadrado independente, tá? Quem que é o outro cat? 6. O que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, que dá quantos? 100, igual. X quadrado fica x quadrado, mais 6 ao quadrado dá quantos? 36, porque 6 vezes 6, 36. Agora eu tenho que fazer o quê? Isolar o x. Como que eu isolo o x aí? Isolar o x. X de um lado e número de outro. Ou seja, esse mais 46 está aqui, eu jogo para o outro lado da igualdade. Como que vai ficar? 100, se era mais 36, desse lado vai vir o quê? Menos 36, igual ao x quadrado. Certo? 100 menos 36 dá quantos? 64 igual ao x quadrado. Tem que isolar o x. O x está elevado ao quadrado. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de quem? 64 igual a x. Esse 2 vem na onde? No índice. Por isso que é uma raiz quadrada. E qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Então, meu x vale 8. Encontrei o valor de x. 8 vezes 8, 64. Ok? Então, é esse o procedimento. Cada um fazendo o seu, vamos lá. É 20? É 20 e aqui vai ser, na verdade, vai ser...
Vai continuar, meu amigo? Vira pra frente, faz favor. A hora que eu pedir pra sair, aí eu quero ver. Continua. Tô fazendo o braço aqui, ó, segurando. Ei, silêncio. Psiu. Tenta fazer aí, faz favor. Quantos que deu? Ao quê? Não tô fazendo. Ali, vê se ela tá fazendo. Ô, João Lucas, vai mexer o fogão. Esforço, né? Então vamos lá. Quem que é cateto? É o Gil. Quem que é hipotenusa? Gente.
Tenho duas medidas e quero encontrar uma. Utilizo o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? 20 igual a X quadrado mais quem? 12 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Dá quanto? 400. X ao quadrado fica X ao quadrado. 12 ao quadrado. 12 vezes 12. Tem que isolar o X. Se é mais 144 do outro lado, ele vai ficar o quê? 400 menos 144. Menos 144, igual a X quadrado. 400 menos 144 dá quanto? 256. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Radiciação. Lembrando que esse 2 ele vem no índice. Ou seja, raiz quadrada de 256. 16. Que número vezes ele mesmo dá 256? 16. E se eu não sei, o que eu faço? Multiplica. Faz por aproximação. Fatoro. Vamos lá, presta atenção. 256, vou fatorar. O que é fatorar? Dividir pelos menores números primos. 2. 256 dividido por 2 dá quanto? 144. Senhor, te juro por Deus que eu lembrei desse negócio que era 144, não sei se era, não é por aí? 200 mais 50 mais 6. Dividir por 2 é a mesma coisa que a metade. Metade de 200 dá quantos? Metade de 50. E metade de 6. Então vai dar 128. 256 dividido por 2, 128. Divido por 2 de novo. Se eu não sei, 128 é a mesma coisa que 100 mais 20 mais 8. Metade de 100. Metade de 20. 50 mais 10 mais 4, 64. Divido por 2 de novo. Metade. Por 2. 16. Por 2. Por 2. Por 2. E por 2. O índice aqui não é 2? Então eu vou agrupar de 2 em 2. Olha lá. Esse é o quadrado. Esse é o quadrado. Esse é o quadrado e esse é o quadrado. Então ficou assim, ó. 2 ao quadrado vezes quem? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então esse carinha é esse aqui. Esse é esse. E esse? Esse aqui. E esse carinha é esse aqui, ok? Aí o que eu vou fazer? Vou abrir o radical, olha lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. O índice é 2. Os índices, as potências que são iguais aos índices, eu simplifico. Quem sai do radical? Esse carinha aqui. Esse com esse, cancela, esse sai do radical. Sai sempre multiplicando. Olha lá. Esse carinha vai sair do radical. Esse com esse também sai do radical. Multiplicando. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 4? 8. E 2 vezes 8? 16. Então, meu x vale quantos? 16. Então, olha lá. Se eu não sei que número vezes outro número dá aquele número que está dentro do radical, o que eu tenho que fazer? Fatorar. Fatoro sempre pelos menores números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, por aí vai. E a grupo de quantos? 2 em 2. Ou de 3 em 3 também. Ah, senhor, Mãe! Pega suas coisas, meu irmão, por gentileza. 3 em 3 também tem, eu fiz as contas. Raiz quadrada não é 3, parceiro. Senhor, eu vou já... Por que, senhor? Mas tem quanto de 3 em 3, senhor? A mesma coisa. Eu sabia que 20 vezes 20 era 400, eu fiz um chute mais baixo. Então, eu fiz 15 vezes 15. Eu fiz 15 vezes 15, eu percebi que não deu 46 menor. Aí eu fiz 216 e eu fiz 12, 4.
A regra é clara. Mas Você isso tem aí que não fazer tem bem, mas três, você maior. Então fala pra mim, qual que é a grupa de 3 em 3? Vamos lá. Fala pra mim, qual que é a grupa de 3 em 3? Bora, meu irmão. Parabéns, isso mesmo. Tá certo? Tá certo? Tá vendo? O senhor quer sair ou o senhor quer ficar? Vai continuar fazendo graça, meu amigo? Ficou claro? Alguma dúvida? Então já vou passar lá no grupo o TPL só para dar um tchan. Pra entregar. Pode entregar. Senhor, pastor, se quiser, mas como é que pode? Oi, posso pegar a chamadinha? Copiando.